Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre o gênero conto. Vamos aprender um pouco sobre este gênero que é muito conhecido e é de muita importância para nós. Vamos lá? Primeiramente, o que é conto, né? Conto é narrativa breve, ela é escrita em prosa, não em verso, como acontece com os versos, com os poemas, as poesias, né? Então ela é escrita em linha, tendo suas margens, e ali vão se formando os parágrafos, por isso ela é chamada de escrita em prosa. Sendo mais curto que o romance e a novela. O romance é extenso, né? Chega às vezes até ser um livro, e a novela do mesmo jeito. Então ela não, ela é curta. Então às vezes vai levar uma lauda, duas, três, assim. Então ela é uma narrativa considerada breve, né? Considerada curta. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Nós vamos falar já sobre isso. Os maiores contistas, escritores de contos, no caso, né, brasileiros, são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Claro que eles não são apenas contistas, às vezes vão ser cronistas, porque escrevem crônicas e por aí vai. Às vezes eles mudam de gênero para poder fazer suas escritas, mas nos contos eles se destacam também bastante e aí ganharam renome, são os maiores destaques brasileiros hoje. A estrutura do conto, primeira coisa, tá? Como que ela se estrutura? Como que ela se organiza? A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em três partes. A introdução, né? A apresentação da ação que será desenvolvida, então ela vai apresentar ali como a história onde ela se passa, quem são os personagens, qual o fundamento ali da história. Então é isso que vai acontecer. Então nesse momento inicial, uma breve ambientação do local, do tempo, personagens, do acontecimento. Então ela vai deixar o leitor por dentro de onde está acontecendo, em que tempo está acontecendo, com os personagens que participam e qual é o acontecimento que está sendo desenvolvido ali, tá? E aí ele passa para o desenvolvimento, aí entra mais a fundo nessa história, nesse conto. Formado em grande parte pelo diálogo das personagens, aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Antigamente usava-se muito a questão dos diálogos, né? Hoje também está usando bastante, mas muitos ainda usam também a questão da questão indireta, né? Então é o narrador quem vai falar, é o discurso indireto. Ele vai contar como os personagens agem, como eles falam. Então às vezes ele pode usar isso. Então ele pode às vezes não usar diálogos, ou em outras situações ele pode usar os diálogos sim, tá? Então isso vai variar de acordo com o autor e aí de acordo com a sua estilística, com o estilo que ele usa para poder manifestar ali o conto, tá? O clímax, para quem não sabe, é o encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. Então ele precisa ter algo surpreendente, porque ele precisa trazer esse leitor, trazer interesse para esse leitor, para segurá-lo, vamos dizer assim, para que ele venha ler e querer saber o que vai acontecer. E aí o clímax surge então com esse desfecho surpreendente, tá? De acordo com a estrutura básica da narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. O conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax. Então por isso que você viu aqui, tá? E aí ele já parte também às vezes para o desfecho. Ele já dá o clímax e já dá o seu desfecho, já acaba ali a história. Ou seja, para o momento final do desfecho, chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto da tensão do drama, clímax. Então, antigamente colocava-se o clímax no desenvolvimento, muitos dos contos. O que eles fizeram? Eles passaram a colocar no desfecho. Por quê? Porque ele vai segurando esse leitor, vai deixando ele curioso. Quando ele chega ali ao final, ele já descobre, a história se encerra, deixando aquele leitor ou impressionado, querendo mais, aquela coisa toda. Então ele usa dessa tática, né, vamos dizer assim. Elementos do conto, tá? São aqueles elementos que constituem o conto dentro da estrutura, tá? A estrutura é como se organiza o texto, mas dentro desse texto nós vamos ter elementos. Primeiro, o espaço, né, que é o local em que se desenvolve a narrativa. Pode ser num planeta, pode ser na floresta, pode ser numa casa, vai depender, tá? Seja uma casa, rua, parque, praça, etc. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido.
Sim, porque ele não pode pegar muitos pontos, porque a narrativa é curta, não dá tempo, né? Então ele vai se desenvolver ali. Tem história que às vezes você passa dentro de um elevador, nada mais. Outros você passa dentro de um carro. Então assim, ele é muito peculiar essa questão de espaço, né? Cada autor usa um. O tempo, né, em que se ocorre designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo se classificado. Já estudamos em outra ocasião, né, que é o tempo cronológico, que é o tempo exterior, aquele que é perceptível do fato mais antigo até o fato mais recente, ou o tempo psicológico, que ele é interior, ou ele usa uma questão interior na cabeça no psicológico de um dos personagens ou do próprio autor. Então você vai ter que entrar dentro da cabeça dele para entender como se passa ali o tempo. Tá? Então ele não é tão evidente assim, não é tão externo para você entender. Então aí você passa a ser interior. Foco narrativo, que são os narradores, nós estudamos isso em outra situação. Trata-se do narrador sendo classificado em narrador observador, que é conhecedor da ação, mas ele não participante, ele não é participante, não participa da história. Ele só está por lado de fora, ele é externo, observa e conta o que aconteceu. Ou ele pode ser um narrador personagem, que o narrador é um dos personagens, ou seja, ele está dentro da história, ele está ali sofrendo as ações que se desenrolam e vai contando o que está se sucedendo. E aí, dentro desses dois, nós podemos ter o que nós chamamos de narrador onisciente, que é o que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Então parece-me esse onisciente, como ele cria os personagens, ele parece que está dentro deles. Então ele sabe o que eles pensam, o que eles sentem, palavras que eles poderiam ter falado e não falaram, coisas assim que só mesmo a pessoa poderia saber, mas o narrador também sabe. Por quê? Porque foi ele quem criou o personagem, por isso ele é chamado onisciente, ele sabe de tudo, porque ele foi o que criou, então ele também sabe do que se passa dentro desse personagem. Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, se for narrador observador, né? Embora há muitos contos narrados em primeira pessoa, nesse caso quando surge o narrador personagem, conforme eu falei, que participa da história. Outro elemento, nós temos os personagens, né? Indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados, dependendo do foco, em personagens principais, que são o que nós chamamos de protagonistas, né? Que ali aparecem com mais destaque, ou personagens secundários. Então você vai falar, mas professor, aqui parece personagens secundários, como se fosse feminino. É que a palavra é feminina, né? Então aí usa assim, então a questão secundários. Então esses secundários são aqueles que não têm muita importância ali na narrativa, aparece pouco, né? Não gira tanto em torno dele a narrativa, então ele vai aparecer em um momento ou outro sem tanta relevância, né? Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. É curto, né? Então ele não pode colocar tantas pessoas participantes, senão daqui a pouco ele não dá. Ele acaba se tornando às vezes um romance, uma novela, porque passou de ser um conto. Ele deixa de ser curto, de ser breve, e passa a ser muito longo e já não é mais conto, né? O diálogo, 5, né? Que é aquilo que nós falamos, que são as conversas, né? Que se colocam ali. Elemento essencial do conto, os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala dos personagens. Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. Nós já falamos sobre isso, falei agora até um pouco. Diálogo direto, quando tem ali outra linha, parágrafo, travessão, coloca a fala da pessoa, do personagem, mostra quem falou, né? Depois passa para a fala de outro personagem, e aí outro travessão, e assim vai, entendeu? Então há essas conversas. Então esse é o chamado diálogo direto, ou indireto, quando o próprio narrador é que conta o que os outros falaram. Então, João falou para Maria que, aí coloca lá o que ele falou. E aí depois, Maria respondeu-lhe que, aí coloca ali. Então isso é indireto, é o narrador contando como os outros falaram, e não colocando exatamente a fala deles, como é feito ali com travessão, que é o chamado diálogo direto. E nós temos também o chamado diálogos interiores, né? Que nós vamos chamar ali, às vezes, de diálogo direto e indireto. Por quê? Porque às vezes você não sabe se a pessoa está falando ou está pensando. Então você sabe que aquilo se desenvolve dentro dela, mas na verdade ela queria falar aquilo, mas na verdade é só um pensamento. E às vezes ele confunde o leitor. Ele fala, mas será que ele está falando? Isso é só um pensamento? Então ele passa a ser o chamado interior, para poder resumir a questão do diálogo direto e indireto. Então ali o que se passa, ele conversando com ele mesmo, dentro no interior dele, né? E aí é o que se passa em muitos desses contos.
O epílogo, como nós vimos a parte 6, que é o final, que corresponde ao clímax da narrativa, o ponto alto da narrativa, ele vai trazendo você, de repente ele chega com aquele ponto alto que você quer saber o que vai acontecer. Então esse é o clímax, é o ponto alto da história, né? E ele é determinado pelo desfecho surpreendente, previsível ou enigmático da ação. Tá? Então hoje eles pegaram o clímax e jogaram então mais agora no desfecho, para poder prender esse leitor até o final. E quando chega ali, ele traz algo surpreendente, imprevisível ou enigmático, conforme está falando aqui, e isso deixa o leitor satisfeito, vamos dizer assim. Ou, se ele não estiver tão satisfeito, ele vai trazer outros contos e essa pessoa vai voltar para ler, tá certo? Que é um exemplo de uma narrativa, um conto, né, curto, breve. É o menino carvão. O garoto chega em casa, pisando forte, e diz ao pai: estou com muita raiva do Lucas, papai. Ele me envergonhou na escola e agora eu desejo tudo de ruim para ele. Ó, ele usa o discurso direto, tá? Coloca a travessão, coloca a fala exatamente do menino, do personagem, né, do garoto, falando com o pai. Aí ele vai mudar agora de locutor. E aí ele coloca aqui: o pai então leva até o quintal com um saco de carvão e diz: agora muda a fala, agora é do pai, ó. Filho, quero que jogue os pedaços de carvão naquele lençol que está pendurado no varal como se ele fosse Lucas. E aí o narrador agora toma a fala, entendeu? É ele narrando em terceira pessoa, observador. O filho, sem entender, mas empolgado com a brincadeira, faz o que o pai pediu. Ao final, o garoto diz estar feliz por ter sujado uma parte do lençol como se fosse o coleguinha. O pai então o leva diante do espelho e, para a surpresa do garoto, a aparência dele era tão preta que mal conseguia enxergar os próprios olhos. O pai então concluiu. Aí vem a fala, o discurso direto do pai, não mais do narrador. Veja, meu filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão. Ele pôde até sujar um pouco do lençol, mas na verdade o maior prejudicado foi quem o jogou. Então você viu que é curta, tá? Não pode ter muitos personagens, só tem dois. E ali ele coloca ali uma fala. Ele não se estende muito, ele é muito objetivo então na sua fala. E isso é o que nós chamamos de conto. Só que nós temos um outro que nós chamamos de conto maravilhoso. Esse conto maravilhoso é um subtipo de conto dentro do conto. Nós temos vários tipos de contos, tá, pessoal? Nós temos contos ficcionais, nós temos contos de romance, nós temos contos infantos juvenis, que nós já vimos em outra situação. E nós temos o chamado conto maravilhoso. O que é o conto maravilhoso? As características dele, primeiro, é um texto narrativo, que geralmente se inicia com um tempo impreciso, há muito tempo e algum tempo atrás. São exemplos de como tornar o tempo impreciso. Então, geralmente o conto maravilhoso ele é isso, ele é um tempo impreciso. O famoso era uma vez, ou era uma vez ficou muito batido e passado por há muito tempo, algum tempo atrás. Mas ele não precisa exatamente em que ano, ou em que dia, que mês, o momento exato do tempo, né? Eu poderia falar também durante um período, né? No período da Guerra Mundial, que são ali 7 anos, né? Mas ele não precisa desse tempo, então ele deixa algo impreciso, não dá para saber exatamente quando foi. Não se deve usar era uma vez por ser uma expressão clichê, quer dizer, clichê porque já se usou-se tanto que ficou assim marcado. Então passou-se a usar outras agora, conforme eu falei. Os fatos geralmente acontecem em ambientes maravilhosos, como florestas, palácios, reinos, dentre outros. Então, geralmente, nada não é tão comum, sim, entendeu? Nada é tão comum. Ele tenta assumir um aspecto maravilhoso, por isso mesmo ele chama maravilhoso. E onde são cenários que podem dar lugar para esses acontecimentos maravilhosos? Florestas, palácios, reinos, né? Por exemplo, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, os contos de Grimm, né? Eles se passam em florestas, né? E também em palácios, reinos. Então você vai ver que o conto maravilhoso ele tem esse aspecto de sair do comum e ir para uma questão mais fora do natural, tá certo? A história se inicia com uma situação inicial comum, que é quebrada por uma falta ou uma perda, por exemplo. Então ele começa até normalzinho, algo comum, mas ele é quebrado por algo maravilhoso, tá? Que foge às vezes do que se chama de normal, e aí ele passa então no aspecto que a gente chama de sobrenatural. E aí entra a questão do conto maravilhoso. Apresenta um ou mais protagonistas, né? Fadas, tá vendo? Questões sobrenaturais, tá? Fogem da questão natural nossa. Princesas, príncipes, dentre outros.
Então, como isso hoje não é tão comum, príncipes, princesas, fadas, então, que nem são evidenciadas por lendas, essas coisas, então ele ganha aspectos que não são cotidianos. E até se fosse cotidianos, poderia ser uma crônica. Como ele ganha esse aspecto, ele passa a ser um chamado conto maravilhoso. Ele vai contar uma história, todo conto conta uma história simplesmente, mas essa história ela pode ganhar ares de ficção, porque ele passa a ser então algo maravilhoso, que foge do comum, foge do natural, tá? E um vilão. Esse vilão, ó, geralmente bruxas, monstros, seres mágicos, dentre outros. Então eles assumem esse papel. Apesar que agora os vilões, a bruxo, né, por exemplo, Harry Potter já não é nem mais vilão, ele passa a ser um protagonista do bem, ali no conto da Harry Potter, né? Apresenta personagens em fatos mágicos, por isso então, como eu falei, maravilhoso, porque ele foge então do comum, partindo para magia, para o sobrenatural, essa coisa toda. Característica, né, geralmente, mas não sempre tem um final feliz. Ao final, não se usa a expressão feliz para sempre, por ser uma expressão clichê. De novo, tá, pessoal? O Era Uma Vez, lá no início, parou, né, de usar, dando lugar há muito tempo, esses outros. E, ao final, não se fala mais feliz para sempre, porque isso também se tornou clichê, muito comum. Então, eles usam outras expressões, tá? É escrito na linguagem padrão, quer dizer, não usa uma linguagem com gírias, com outras coisas assim. Apresenta verbos predominantemente no passado, claro, que é algo que já se passou, não é algo atual. Ao usar discurso direto, utilize os marcadores formais, dois pontos e travessão, coloca os dois pontos, na outra linha parágrafo e travessão, né? Isso é comum na questão quando você vai usar diálogos, tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo de conto maravilhoso, ó, reconto da história. O Gato de Botas, muito conhecido, tá? Era uma vez um sapateiro pobre que vivia com um gato. Então você vai vendo aqui que é comum, tá? O início é até comum. O sapateiro não tinha clientes, encomendas, e quando partilhava a última lata de atum com seu gato, disse que ia procurar outro emprego. Até aqui é comum, conforme eu falei. Mas olha só, o gato disse-lhe para não desistir e pediu-lhe para fazer umas botas vermelhas do seu tamanho. Aqui entra o conto maravilhoso. Como é que o gato vai falar? E você veja que o dono acha até normal, parece, né? E aí, então, ele começa a ganhar aspectos maravilhosos, porque é a questão da magia, aquela questão sobrenatural, tá? O gato embrenhou-se pela floresta, viu que nós falamos? Agora, o cenário, questões maravilhosas. E deparou-se com um castelo soberbo, onde vivia um gigante que conseguia transformar-se em qualquer animal. Entrou no castelo e disse que vinha da parte do melhor sapateiro do país. O gigante, ao ver as botas do gato, como desejou ter umas, fez-lhe uma encomenda. Quando o gato foi entregar as botas ao gigante, este lembrou-se de que precisava de botas de vários tamanhos para todas as suas transformações e fez-lhe uma encomenda. O gigante era avarento, quer dizer, né, gosta de mais dinheiro, e na altura de pagar as contas, transformou-se num animal medonho e expulsou o gato. O gato tinha um plano e voltou ao castelo com umas botas minúsculas e pediu ao gigante para se transformar num rato. Quando o gigante se transformou no rato, o gato engoliu. O gato e o dono mudaram-se para o castelo e abriram uma loja requintada. As pessoas deixaram de ter medo do castelo e começaram a encomendar botas do artesão. Então você vê que ele tem um aspecto maravilhoso, porque entra a questão da magia, né? Do gato se transformar, do gigante, tem toda essa coisa assim que foge do comum. Então ele vai estar numa questão mágica ou sobrenatural, e aí ele passa então a ser chamado de conto maravilhoso. Beleza, pessoal? Espero que possa ter ajudado. Fique com Deus, até a próxima. Valeu!